Hora de conversar com o Cassiano Ribeiro, editor executivo de Globo Rural, que já está conosco aqui nos nossos estúdios, também nas nossas telas. Boa tarde para você, Cassiano. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro, e todos que nos ouvem neste momento. Boa tarde. Hoje o Cassiano conversa conosco sobre o ciclo pecuário e explica para a gente o que está acontecendo nesse ciclo que faz com que nós possamos ter preços mais altos da carne para o consumidor. E aí, o que está acontecendo, Cassiano? Então, Cássia, o ciclo pecuário é algo não difícil de explicar, mas é algo complexo porque ele demora um tempo para que ele ocorra e ele ocorre de tempos em tempos. Então, ele envolve o bezerro, envolve a vaca e envolve o macho, o boi gordo. E em 2023, começando a contar a história aí pelo início, né, do que está acontecendo hoje, em 2023, por causa de clima e por causa de mercado, basicamente porque custo estava alto, preço da arroba estava baixo, o criador começou a reter as fêmeas, começou a reter não, desculpa, começou a bater fêmeas. Quando o criador manda a fêmea para o gancho, como se diz aí, manda a fêmea para o abate, ele está tentando, de alguma forma, lá na frente, reduzir a oferta de bezerros. Porque tendo menos bezerros, ele vai ter menos oferta de boi, com isso o preço tende a subir. Então lá em 2023 o mercado começou a mandar vacas para o abate, abater para fazer o preço subir lá na frente, e o que aconteceu é que isso deu certo. Então agora em 2025, geralmente esse ciclo pecuário ele dura de 2 a 3 anos, agora em 2025 a gente está vendo essa explosão, esse aumento, grande aumento de preço de carne, em função desse grande número de abate de vacas. O que aconteceu agora em 2025? No primeiro trimestre deste ano, o Brasil atingiu uma marca recorde de abate de vacas. Nunca se abateu tantas vacas no Brasil como no primeiro trimestre deste ano. Só para ter uma ideia, aí foram 9 milhões e 800 mil bovinos abatidos. Desses 9 milhões, quase 5 milhões foram de vacas. Então a gente teve uma proporção recorde de abate de vacas nesse abate total. Isso fez o preço do bezerro subir, o preço da arroba do boi neste momento também está alta, justamente porque lá atrás o criador já estava fazendo esse abate, então a gente está num momento em que o mercado acredita que chegou num limite. O preço da arroba do boi está alto, o preço do bezerro está alto e o abate de vacas aí chegou numa proporção recorde também. O que deve acontecer? Esse abate abate de vacas deve reduzir agora gradualmente nos próximos meses, mas como foi muita vaca abatida nesses primeiros meses do ano, e ainda desde 2023, no segundo semestre a gente ainda deve ter um efeito desse abate recorde de vacas, e isso consequentemente vai fazer o preço para o mercado, para o varejo, quem consome carne, você, Leandro, boa parte dos nossos ouvintes aqui, devem ver o preço da carne ainda sustentados no mercado interno. Para onde que vai essa carne de vaca? Quem consome? Boa pergunta, Leandro. A gente mostra hoje numa reportagem do Cleiton Vilarino exatamente essa informação, que é o seguinte: hoje o mercado de boi ele é formado por açougues de bairro, açougues pequenos, frigoríficos pequenos e grandes frigoríficos. Os grandes, geralmente, eles são habilitados para exportar. E o mercado exportador, o mercado externo, é muito exigente. Então, os grandes frigoríficos do Brasil, em geral, eles atendem o mercado externo. E quem fica com esse mercado interno são os açougues menores. E são justamente esses açougues menores que compram a carne de vaca porque ela é mais barata. Então, para driblar esse aumento da carne que a gente está vendo agora, a arroba do boi está alta, o açougue menor ele acaba comprando uma vaca porque o preço dela é mais barato que um boi gordo aí, padrão de exportação. E aí, consequentemente, esse açougueiro aí, esse frigorífico pequeno, ele indiretamente contribui também com o aumento do preço futuro, porque ele está aumentando a demanda por vaca, né? Então, com o aumento da demanda por vaca, ele faz ali o abate de vacas continuar elevado, o que vai fazer a oferta de animais lá na frente ficar enxuta, então menor. Então, o preço tende a continuar sustentado. Então, para exportação é o boi. A vaca fica aqui no Brasil. Exatamente. Em geral, o boi ele tem um padrão ali de 24 meses, quando é o boi China, como se fala, que é um boi abatido mais precocemente, fica menos tempo no pasto. Esse boi ele segue uma série de exigências com rastreabilidade e tudo mais, é preciso comprovar de onde foi criado, por onde esse boi passou. Então, esse mercado externo ele é muito mais exigente, tem essa série de exigências, diferente do mercado interno, que a gente vai lá no açougue do bairro,
compra e às vezes nem está sabendo que está consumindo uma carne de vaca e não tem nenhum problema consumir Sim, carne de sim. vaca. Mas é uma carne mais barata, uma carne Mais barato. desvalorizada. Tanto que muito lá para trásmente, como se diz em Sucupira, tinha uma Hum. expressão para Ainda coisa tem. comum, ainda tem, que é carne de vaca, que é uma coisa comum, em tese desvalorizada, que Exatamente. envolve aí essa questão do preço da carne da vaca ser mais barato que o preço da carne de boi. E aí, quando a gente fala de carne de boi que é exportada, a gente lembra que quando a gente tem exportação, pode haver também um impacto no preço. Exatamente. Esse é o momento que também deve dar sustentação, esse fator deve dar sustentação aos preços no segundo semestre, Cássia, porque você deve ter menos carne de vaca no mercado, porque o produtor, o criador já chegou no limite, então ele vai consumir a carne que vai para o açougue, tanto a carne que vai para o açougue como a carne que vai para exportação, vai ser a mesma. Ou seja, a carne do mercado interno vai começar a concorrer com a carne que vai para o mercado externo. E hoje o Brasil está exportando muita carne, né? Hoje 40% de toda a produção de carne de boi do Brasil já vai para exportação e essa proporção está aumentando, ou seja, a demanda pela carne do Brasil está crescendo, puxada principalmente pela China, e no segundo semestre, com essa redução de vacas mais baratas, de carne mais barata, a gente deve ver uma concorrência dessa carne aí ficando mais acirrada. O que deve acontecer também é que o consumidor não consome apenas carne de boi, né? Então ele vai ter uma opção ali entre carne de frango, carne de peixe, carne de porco, e essa concorrência entre as carnes do mercado também deve limitar esse aumento da carne bovina. Se tudo der certo aí, a gente vai ver a carne no mínimo nesse patamar que está hoje, se toda essa concorrência continuar estável, mas se a concorrência for muito grande, se o Brasil for chamado a exportar muito mais carne, tiver muito comprador querendo a carne do Brasil e não tiver tanta carne de vaca sendo abatida, a carne interna vai concorrer, vai ficar preço de exportação, vai ficar muito caro. Surgiram dúvidas Aham. agora. Quando a gente vê, tal açougue tem a carne boa, só compro daquele açougue, tal açougue lá não vou de jeito nenhum. Pode ser por isso que o açougue só compra carne de boi ou só de vaca? Pode ter influência isso? Difícil A responder carne de vaca é mais dura, Tem não ouvinte tem qualidade? perguntando aqui se a carne de vaca é mais dura, É ou se é só difícil impressão. fazer, porque tudo depende de como o animal é criado, qual é a dieta desse animal, como ele é abatido, tudo isso torna a carne mais tenra, depende da idade do animal. Então, assim, se é uma carne de vaca que é criada numa fazenda com boa suplementação, com abate seguindo aí exigências de bem-estar animal, todas as leis de bem-estar animal, não é um animal que está velho, vamos dizer assim, com mais de 24, 36 meses, aí 36 meses já é um animal mais velho. Ele tende a ser uma carne mais dura, mais tenra, então mais forte. Então depende de cada estabelecimento, de como o animal é batido, de como o animal é criado, a fazenda que aquele animal foi criado. Não dá para falar que carne de vaca é ruim e carne de boi é boa. Não dá para fazer essa generalização. Exato. Bom, vamos continuar acompanhando aí para saber se de fato a gente vai perceber no supermercado, no açougue, esse aumento do preço e, claro, sempre com a ajuda do Cassiano Ribeiro, que conversa com a gente, explica esses fenômenos que podem estar por trás desse tipo de elevação dos preços. Cassiano Ribeiro, muito obrigada pela sua participação conosco hoje aqui. Obrigado você, obrigado Leandro também, todos os ouvintes e até a próxima. Valeu, próxima. até.